Olá, a gente vai conversar um pouco sobre os problemas causados ou relacionados com o uso de maconha. A gente vai falar principalmente dos problemas psiquiátricos que se relacionam com o uso de maconha. Esse é um assunto muito polêmico hoje em dia, então é importante que as informações que sejam passadas sejam bem baseadas na ciência, nos estudos científicos, nas evidências que vêm da ciência. É isso que eu quero fazer aqui. Vamos tratar dos principais tópicos que toda família deve saber, que todo médico deve saber e todo usuário de maconha, de THC, deve saber também. Primeira pergunta que se faz e causa muito polêmica: maconha causa ou não dependência? Sim, maconha causa dependência. Em torno de 10% das pessoas que usam maconha ficam dependentes. Significa que não conseguem parar ou que têm a vida prejudicada por causa disso. 10% é na população geral. Para quem começa muito cedo, como no caso do Brasil, que as pessoas estão começando com 15 anos de idade, ou até menos, o risco de dependência triplica, fica muito mais perigoso se tornar dependente. Então é muito importante ficar atento a essa questão, porque saber que causa dependência e saber que a dependência tem a ver com a idade em que se começa e a quantidade que se usa é uma grande informação para que a gente proteja essa população de jovens de ter um risco de dependência adiante que possa ter muito problema para levar a vida adiante. A segunda questão que causa alguma polêmica é se maconha causa psicose, principalmente a esquizofrenia. A esquizofrenia, como vocês sabem, é uma doença crônica, é uma doença mental que não tem cura. Ela tem controle, ela tem tratamento, ela tem acompanhamento, mas ela não tem cura. A pessoa não volta a ser o que ela era antes. E se demonstra, hoje a gente sabe, que o uso de maconha precoce, cedo, começando cedo na vida, em quantidade grande, aumenta sim o risco de esquizofrenia, principalmente nas pessoas mais vulneráveis, por exemplo, alguém que tem um familiar com esquizofrenia. Quem começa a usar cedo e quem começa a usar cedo e muito maconha tem um risco aumentado de ter uma doença mental incurável lá para os 18, 19, 20 anos. A gente precisa saber disso, a gente precisa alertar a população em relação a isso. Um terceiro assunto que é muito importante que se saiba são as alterações graduais da personalidade que o uso continuado de maconha faz. Existe um estado que a gente chama de síndrome amotivacional, em que a pessoa que usa o uso pesado, que usa todo dia em geral, ela vai ficando apática, vai perdendo a motivação para a vida. Não estou falando de depressão, não estou falando de que tem angústia, ansiedade, apenas tem uma indiferença em relação à vida. Qual é o quadro típico disso? É o jovem que não consegue trabalhar, não consegue estudar, abandonou várias faculdades, fica fumando maconha o dia inteiro e que a vida não progride por conta disso. E essas alterações de personalidade podem ser definitivas. Mesmo depois de parar, essa apatia pode continuar. Muito importante que a gente saiba, para que a gente detecte logo esse risco de apatia e interrompa ou faça um controle, um segmento de quem está mais vulnerável. Em suma, quem começa cedo e quem usa muito, que é o que está acontecendo no Brasil, no padrão brasileiro, tem um risco aumentado para todos os transtornos mentais, na verdade, para a depressão, para a bipolaridade, para a perda de memória, para crise de pânico, ansiedade, uma série de coisas que faz com que a gente tenha que ficar muito atento para quem está usando em quantidades grandes ou para quem iniciou precocemente o uso. E por fim, alguma palavra sobre o risco para terceiros. A gente não atenta muito para isso, mas já se sabe que o fato de fumar maconha aumenta muito o risco de produzir acidente de carro, parecido com o que acontece com o álcool, só que a gente não consegue, a sociedade não tem ainda no Brasil como regular esse beber tendo fumado maconha. Mais informações sobre esse assunto a gente vai tratar nos outros vídeos desse curso.